Capítulo 11. Quando as senhoras se separaram após o jantar, Elizabeth subiu até junto da irmã e, certificando-se de que esta se encontrava bem agasalhada, acompanhou-a até o salão, onde ela foi acolhida pelas duas amigas no meio de manifestações de grande prazer. Elizabeth nunca as vira de fato tão amáveis como naquela hora que antecedeu a entrada dos cavalheiros. Sabiam realmente como conversar. Faziam a descrição de uma festa com exatidão, contavam uma anedota com humor e traçavam com espírito das pessoas, das suas relações. Porém, mal os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o alvo das atenções. Os olhos da menina Billy imediatamente se fixaram em Darcy, e ainda ele não dera muitos passos quando ela encontrou algo para lhe dizer. Ele, porém, dirigiu-se diretamente à menina Bennet e congratulou-a cortês. O Sr. Hurst fez-lhe também uma pequena vênia e pronunciou algo como estar muito contente. Mas a prolixidade e o calor estavam reservados para a saudação do Sr. Bingley. Este transbordava de alegria e atenções. A primeira meia hora foi passada a alimentar a lareira, como não fosse Jane ressentir-se da diferença de temperatura, e a seu pedido ela foi instalar-se do outro lado da lareira, de modo a estar mais longe da porta. Em seguida ele sentou-se junto dela e não falou quase para mais ninguém. Elizabeth, que costurava no canto oposto, assistia deleitada a tudo isso. Terminado o chá, o Sr. Hurst chamou a atenção da cunhada para a mesa de jogo, mas em vão. O Sr. Darcy inteirara confidencialmente de que não se encontrava com disposição para jogar, e o Sr. Hurst em breve viu até o seu pedido mais franco ser rejeitado sem qualquer cerimônia. Ela garantiu-lhe que a ninguém apetecia jogar, e o silêncio de todos confirmava-o. O Sr. Hurst nada tinha, assim, em que se ocupar, e instalando-se comodamente num sofá, preparou-se para dormir. Sr. Darcy pegou num livro e a menina Bingley imitou-o. Quanto a Sra. Hurst, principalmente ocupada em brincar com as suas pulseiras e anéis, uma vez por outra interferia na conversa do irmão com a menina Bennet. A atenção da menina Bingley estava quase tão ocupada em observar o progresso da leitura do Sr. Darcy como em ler o seu próprio livro, e constantemente lhe fazia perguntas ou olhava para a página dele. Não conseguia, no entanto, atraí-lo para uma conversa, pois ele, respondendo sucintamente às perguntas, de novo mergulhava na leitura. Por fim, praticamente exausta pelo esforço despedido em tirar algum divertimento do seu próprio livro, que ela escolhera apenas por ser um segundo volume do dele, bocejou demoradamente e disse: Que agradável modo de passar a noite! No fundo, não há prazer que se compare ao da leitura. Basta ver a facilidade com que uma pessoa se farta de tudo o que não seja um livro. Quando tiver a minha casa, sentir-me-ei perdida se não dispuser de uma boa biblioteca. Ninguém lhe respondeu. Ela bocejou então de novo, pôs o livro de parte e espraiou os olhos pela sala em busca de algo que a entretivesse. Ouvindo o irmão mencionar um baile à menina Bennet, voltou-se repentinamente para ele e disse-lhe: A propósito, Charles, está seriamente pensando em dar um baile em Netherfield? Aconselho-te, antes de o decidires, a auscultar os desejos das pessoas presentes, pois ou eu me engano muito, ou para alguns de nós um baile representará mais um suplício que um prazer. Se te referes a Darcy, exclamou o irmão, ele poderá retirar-se quando bem o entender. Quanto ao baile, a coisa assente. E logo que Nicholas tenha arranjado as bebidas, começarei a enviar os convites. Apreciaria infinitamente mais os bailes, replicou ela, se eles se realizassem de outro modo e evitassem o processo habitual, que é tão enfadonho. Considero, por exemplo, que seria um acontecimento muito mais racional
se em vez de dança se instaurasse a conversa por excelência. Seria sem dúvida muito mais racional, minha querida Caroline, mas nessa altura pouco se apareceria com o baile. A menina Billy não respondeu e, levantando-se, iniciou um pequeno passeio pela sala. Tinha uma figura elegante e sabia como pisar, mas Darcy, a quem a manobra era destinada, continuava impassivelmente mergulhada em sua leitura. A rapariga, no desespero dos seus sentimentos, fez uma tentativa derradeira e, voltando-se para Elizabeth, disse: Menina Elizabeth, permita-me que a convide a seguir o meu exemplo e a dar uma volta pela sala. Acredite que é deveras reconfortante após estar sentada durante tanto tempo na mesma posição. Elizabeth ficou surpreendida, mas aceitou com prontidão. Quanto à menina Bingley, o sucesso obtido no verdadeiro objetivo de sua delicadeza não foi menor. O Sr. Darcy imediatamente levantou os olhos. Seu espanto por tão desusada atenção igualava o de Elizabeth, e inconscientemente fechou o livro. Desde logo foi convidado a juntar-se-lhe, mas recusou-se, declarando ver apenas 2 motivos para elas quererem passear pela sala e que, em qualquer dos casos, a sua presença era escusada. Que quereria ele dizer com aquilo? Estava morta para descobrir qual a sua ideia e perguntou a Elizabeth se ela o entendera. De modo algum, respondeu-lhe ela, mas pode estar certa de que ele nos reprova e a melhor maneira de o desapontar é não tocar no assunto. A menina Bingley, contudo, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy, no que quer que fosse, e insistiu em pedir-lhe uma explicação para os 2 motivos por ele apontados. Não vejo qualquer inconveniente em explicá-los, proferiu ele, mal ela lhe deu a oportunidade de falar. As meninas escolheram tal modo de passar a noite, ou porque são confidentes uma da outra e têm assuntos particulares a discutir, ou porque têm a consciência de que, passeando, valorizam as vossas figuras. No primeiro caso, a minha adesão ao vosso convite interferiria cabalmente nos vossos planos. No segundo, admirar-lhes-ia muito melhor permanecendo sentado junto da lareira. Oh, é espantoso! Exclamou a menina Bingley. Nunca ouvi nada de tão detestável. Que castigo haveremos de lhe dar por ousar dizer tais coisas? Nada de mais fácil desde que se sinta inclinada a isso, disse Elizabeth. Todos nós nos podemos atormentar e castigar uns aos outros. A Reliel trouxe dele, íntima como é, deverá saber como proceder. Mas palavras de honra que não sei. Asseguro-lhe que a minha intimidade ainda não me ensinou tal coisa. Como se pudesse arreliar alguém temperamentalmente tão calmo e cuja presença de espírito não desarma. Não, não, sinto que por aí não lhe levaremos a melhor. Quanto a fazer troça, peço-lhe que não nos arrisquemos a troçar, sem ter de quê. Disso pode o Sr. Darcy congratular-se. O Sr. Darcy não serve como motivo de troça, exclamou Elizabeth. É uma vantagem invulgar, e invulgar espero que continue, pois seria para mim uma perda inestimável contar entre as minhas relações mais uma pessoa assim. Ora, uma boa piada. Não há dúvida, replicou Elizabeth, que existem tais pessoas, mas espero não ser uma delas. Nunca ridicularizo o que é sensato e bom. A loucura, o disparate, o capricho e a incoerência confesso que me divertem, e sempre que posso troço deles, mas suponho que são precisamente esses os defeitos que o senhor não tem. Pelo contrário, ninguém está livre deles. Contudo, toda a minha vida me esforcei por evitar aquelas fraquezas que muitas vezes expõem ao ridículo uma inteligência superior. Como, por exemplo, a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é uma fraqueza de fato, mas o orgulho, onde quer que haja uma verdadeira superioridade intelectual, o orgulho estará sempre sob uma boa orientação. Elizabeth escondeu um sorriso.
O seu exame ao Sr. Darcy terminou, suponho eu, interveio a menina Billy. E qual é o resultado a que chegou? Estou perfeitamente convencida de que o Sr. Darcy não tem qualquer defeito. Ele próprio o admite sem rodeios. Não, disse Darcy. Nunca tive tal pretensão. São bastantes os meus defeitos, mas nenhum de inteligência, espero. Quanto ao meu temperamento, não respondo por ele. É, segundo creio, pouco inteligente demais para a conveniência das pessoas. Não esqueço com facilidade tanto os disparates e vícios dos outros como as ofensas praticadas contra mim. Os meus sentimentos não se manifestam por da cá aquela palha. O meu temperamento poderia talvez ser classificado de vingativo. Na minha opinião, uma vez perdida, fica perdida para sempre. Este é um grande defeito, na verdade, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma mancha num caráter? Mas o senhor escolheu bem o seu defeito. Não consigo realmente rir-me dele. Nada tem que temer de mim. Creio haver que cada temperamento uma tendência particularmente má, um defeito natural, que nem a melhor educação consegue ultrapassar. E o seu defeito é uma propensão para odiar todas as pessoas. E o seu, replicou ele com um sorriso, é enganar-se constantemente e propositadamente no juízo que faz dessas pessoas. Vamos tocar um pouco, exclamou a menina Billy, cansada de uma conversa em que ela não participava. Luísa, não te importas de que acorde o Sr. Hurst? A irmã não opôs qualquer objeção, e o piano foi aberto. Darcy, após alguns minutos de meditação, não o lastimou. Começava a sentir o perigo de prestar uma atenção demasiada a Elizabeth. Capítulo 12. Na manhã seguinte, Elizabeth, com o acordo da irmã, escreveu à mãe pedindo-lhe que lhe mandasse a carruagem neste mesmo dia. A senhora Bennet, porém, que contava que as filhas permanecessem em Netherfield até quinta-feira seguinte, a altura em que precisamente terminaria a semana de Jane, não antevia com prazer a sua chegada prematura. A resposta não foi, por conseguinte, favorável, pelo menos aos desejos de Elizabeth, que estava impaciente por ir para casa. Mandava-lhes a senhora Bennet dizer que, possivelmente, não teriam carruagem antes de quinta-feira, e acrescentava que, caso o Sr. Billing e a irmã insistissem para permanecerem mais tempo, ela passava muito bem sem elas. Elizabeth, contudo, estava resolvida a não permanecer nem mais um dia, assim como também não esperava que lhe oferecessem, e receando, pelo contrário, que as considerassem umas abusadoras por permanecerem mais do que o tempo necessário, instou para que Jane pedisse sem demora a carruagem emprestada ao Sr. Bingley, ficando finalmente assente entre elas que a intenção de deixar Netherfield aquela manhã seria participada e o pedido feito. A comunicação suscitou calorosos protestos e com veemência lhes pediram que, em atenção pela doença recente de Jane, permanecessem ao menos mais um dia, ficando após consentimento a partida adiada para a manhã seguinte. A menina Billing, porém, rapidamente se arrependeu do oferecimento feito, pois o ciúme e a antipatia que sentia por uma das irmãs excedia muito a afeição pela outra. Foi consternado que o dono da casa as ouviu anunciar a partida e por várias vezes tentou persuadir a menina Bennet da imprudência, visto ela não estar completamente restabelecida. Jane, porém, mostrava-se obstinada quando sabia ter a razão. Quanto ao Sr. Darcy, a notícia encheu-o de alívio. Elizabeth permanecera já o tempo suficiente em Netherfield. Ela atraía-o mais do que ele desejava, e a menina Billing, além de indelicada para com ela, massacrava-o a ele mais do que o costume. Muito sensatamente decidira tomar um cuidado especial em não deixar transparecer qualquer sinal de admiração pela rapariga, nada que a pudesse animar na esperança dele, de algum modo contribuir para a felicidade dele. Cônscio, portanto, de que, se tal ideia tivesse sido sugerida, da atitude dele durante o último dia dependeria a sua confirmação ou destruição. Firme a seu propósito, quase não lhe dirigiu a palavra durante todo o dia de sábado.
E se bem que uma das vezes tenham permanecido sós durante meia hora, ele muito conscienciosamente pegou um livro e nem sequer olhou para ela. No domingo, após o serviço matinal, teve lugar a separação tão desejável para a maioria. A delicadeza da menina Billen para com Elizabeth aumentou, então muito consideravelmente, assim como a sua afeição por Jane. E quando se despediram, após assegurar a última do prazer que sempre lhe daria avistar-se com ela, quer em Longbourn, quer em Netherfield, e a beijar muito ternamente, ela chegou mesmo a apertar a mão à primeira. Elizabeth de todo se despediu numa boa disposição sem limites. Uma vez em casa, não foram muito bem acolhidas por sua mãe. A senhora Bennet ficara muito admirada com sua chegada e, repreendendo-as pelo incômodo dado, fez-lhe ver o risco que Jane correra em constipar-se de novo. O seu pai, porém, embora muito lacônico nas suas manifestações de prazer, estava deveras contente por as tornar a ver. Ele sentira a importância delas no círculo da família. A conversa do serão, quando todos se reuniam, perdera muita animação e quase todo o sentido com a ausência de Jane e Elizabeth. Encontraram Mary, como de costume, mergulhada no estudo da natureza humana, e que não perdeu tempo em enunciar-lhes uma série de extratos e observações de uma moralidade sediça. Catherine e Lydia tinham novidades de espécie bem diferente a dar-lhes. Muito fora feito e muito se dissera no regimento desde quarta-feira passada. Vários oficiais tinham jantado ultimamente com o tio, um soldado fora castigado, espalhara-se a notícia do casamento próximo do coronel Foster. Capítulo 13. Espero, minha querida, disse o Sr. Bennet à sua mulher quando na manhã seguinte tomavam um pequeno almoço, que tenha destinado um bom jantar para hoje, pois parece-me bem que vamos ter um convidado. Que diz, meu caro? Não sei quem possa ser ou tratar-se-á de Charlotte Lucas que vem nos visitar? Se é o caso, estou em crer que os meus jantares são sobejamente bons para ela, e como ela raramente encontra em sua casa. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro? De certeza que se trata do Sr. Bingley. E tu, Jane, sem nos dizeres nada, minha tímida. Bom, terei o maior dos prazeres em ter o Sr. Bingley conosco. Mas, meu Deus, que infelicidade! Hoje já não conseguirei arranjar peixe. Lídia, meu amor, toca a campainha. Preciso de falar imediatamente com Hugh. Não se trata do Sr. Bingley, disse o marido, mas de uma pessoa que nunca vi na vida. Tal afirmação provocou um espanto geral, e ele viu-se rodeado pela esposa e 5 filhas que ansiosamente o questionavam. Após se ter, durante algum tempo, divertido com sua curiosidade, deu-lhes a seguinte explicação. Há coisa de um mês recebi uma carta que aqui tenho e há cerca de 15 dias tratei de lhe responder, pois considerei o seu assunto um pouco delicado e, como tal, requerendo uma atenção pronta, o seu remetente é o meu primo, Sr. Collins, aquele que, quando eu desaparecer, as poderá a todo momento expulsar desta casa. Oh, meu caro Sr. Bennet, exclamou a mulher, não suporto ouvir falar de tal coisa. Por amor de Deus, não mencione tal homem. Considero tremendamente injusto que os seus bens estejam vinculados noutra pessoa que não nas suas filhas. E pode ter a certeza de que, se isso se passasse comigo, há muito eu o teria feito alio para impedir tal repugnante medida. Jane e Elizabeth tentaram explicar-lhe qual a razão de ser de um morgágio. Já anteriormente, por várias vezes, o haviam feito, mas era esse um assunto que ultrapassava o entendimento da senhora Bennet. Ela continuava queixando-se amargamente da crueldade de um legado feito em favor de um homem com quem nada tinha que ver, quando tinham consigo 5 filhas por dotar. É de fato injusto, disse o Sr. Bennet,
Mas nada impedirá ao Sr. Collins de vir a herdar Longbourn. Queira, contudo, ouvir a leitura da sua carta, pois talvez a enterneça a maneira como ele se exprime. Não, de certo que não me enternecerei, e considero uma impertinência, uma hipocrisia até, que ele ouse escrever-lhe. Odeio a falsa amizade. Por que procura ele a reconciliação com o seu pai antes de si abominou? Porque parece de fato ter neste sentido alguns escrúpulos filiais, como verá. Hunsford, próximo de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, a incompatibilidade existente entre o senhor e o meu falecido e vulnerável pai sempre me inquietou bastante, e desde que tive a infelicidade de o perder, que acalento em mim o desejo de preencher tal abismo. Contudo, detiveram-me durante algum tempo as minhas dúvidas, receando poder parecer aos olhos do mundo desrespeitar a sua memória ao reatar as relações com quem ele sempre lhe aprovera discordar. Aqui tem, senhora Bennet. Estou agora, porém, decidido neste sentido, pois, tendo sido ordenado em Easter, tive a felicidade de ser distinguido pelo patronado da baronesa Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Lewis de Bourgh, cuja bondade e beneficência me elegeram para reitor desta paróquia, onde farei todo o possível para me portar à altura do respeito e reconhecimento que devo a tão ilustre senhora e executar a rigor todos os ritos e cerimônias instituídas pela Igreja Anglicana. Além de tudo mais, como clérigo que sou, sinto como meu dever promover e espalhar a bênção da paz por todas as famílias ao alcance da minha influência. E por esta razão, considero as minhas presentes propostas de boa vontade altamente recomendáveis, esperando que o fato de eu ser o presumível herdeiro de Longbourn seja caridosamente ignorado pelo Senhor e não o leve a rejeitar o ramo de oliveira que lhe é oferecido. Não posso deixar de sentir certo pesar por involuntariamente vir a prejudicar as suas amáveis filhas, pelo que desde que já me desculpo e lhe garanto prontificar-me a compensá-las na medida do possível. Mas o futuro dirá. Caso não oponha objeção em receber-me em sua casa, reservo-me o prazer de o visitar, assim e a sua família, na segunda-feira, 18 de novembro, pelas 4 horas, e provavelmente abusarei da vossa hospitalidade, permanecendo convosco até sábado da semana seguinte, o que para mim não terá qualquer inconveniente, visto Lady Catherine não opor obstáculo à minha ausência ocasional no domingo, desde o momento em que um outro pastor me substitua no serviço dominical. Com os meus respeitosos cumprimentos para sua esposa e filhas, como amigo dedicado, me subscrevo William Collins. Por volta das 4 horas, portanto, deveremos ter conosco um mensageiro da paz, diz o Sr. Bennet, dobrando a carta. Tudo indica tratar-se, na verdade, de um jovem muito consciencioso e bem educado, e não tenho dúvidas de que se revelará um conhecimento valioso, sobretudo se a tal Lady Catherine for tão indulgente que o autorize a voltar outra vez. É de notar, contudo, um certo senso naquilo que ele diz a respeito das pequenas, e se ele está disposto a compensá-las, não serei ele a desencorajá-lo. Embora não adivinhe, disse Jane, o que ele possa tencionar fazer como reparação que nos acha devida, o desejo por si só abona em seu favor. A Elizabeth impressionara sobretudo a invulgar deferência dele por Lady Catherine e ao seu propósito generoso em doutrinar, casar e acompanhar à sepultura os seus paroquianos, sempre que a ocasião o requeresse. Ele deve ser um excêntrico, creio eu, disse ela. Não o entendo. É muito pomposo na maneira de escrever, e que pretenderá ele ao desculpar-se por ser o presumível herdeiro? Não nos é dado supor que ele o recusaria se o pudesse. Será ele um homem justo e sensato na verdadeira acepção da palavra, pai?
Não, minha querida, não estou convencido disso. Tenho grandes esperanças de vir achá-lo exatamente o contrário. A sua carta denuncia um misto de subveniência e autoimportância que promete muito. Estou impaciente por o conhecer. Sob o ponto de vista da composição, Mary opinou: a sua carta não me parece defeituosa. Ideia do ramo de oliveira talvez não seja inteiramente nova, porém considero-a expressa com acerto. Para Catherine e Lydia, tanto a carta como aquele a que escrevera não oferecia qualquer interesse. Era praticamente impossível que o primo lhes aparecesse de uniforme, e já algumas semanas tinham passado desde o tempo em que sentiam prazer na companhia de um homem ali que não tivesse esse ativo. Quanto à sua mãe, a carta do Sr. Collins tivera o condão de dissipar grande parte de sua antipatia por ele, e preparava-se agora para o receber com uma serenidade que causava espanto ao seu marido e filhas. O Sr. Collins chegou na hora exata por ele indicada, e foi recebido amavelmente por toda a família. O Sr. Bennet, em verdade, pouco disse, mas enquanto as senhoras estavam dispostas a fazer toda a conversa, o Sr. Collins, por seu lado, parecia não precisar de encorajamento, nem intencionar permanecer calado. De estatura elevada e pesadona, era homem de seus 25 anos de idade. Arvorava um ar grave e solene, e seus modos eram muito formais. Mal se sentara, começou logo por elogiar a senhora Bennet pelo lindo rancho de filhas. Disse ter, de fato, ouvido falar muito da beleza das raparigas, mas que, no caso presente, a fama ficara muito aquém da verdade. E acrescentou não duvidar dos anseios dela de vê-las a todas, na devida altura, bem casadas. O seu galanteio não agradou especialmente a algumas das suas ouvintes, mas a senhora Bennet, que não regateava elogios, imediatamente respondeu: é muito amável, meu caro senhor, e do fundo do coração espero que assim seja, pois de contrário, pouco terão para lhes valer. Tornam-se disposições tão estranhas. Refere-se talvez ao morgajo. Ah, meu caro senhor, assim é de fato. Terá de admitir que é um rude golpe para minhas filhas. Não é que eu o considere assim o culpado, pois sei que tais coisas são fruto do acaso. É impossível traçar o destino dos bens, uma vez que estes estão constituídos em morgádio. Tenho a perfeita consciência, minha senhora, da privação que representará para as minhas encantadoras primas e poderia adiantar mais sobre o assunto, mas não quero passar por atrevido ou precipitado. Posso, contudo, assegurar as jovens senhoras de que vim preparado para as admirar. De momento, nada mais direi, mas quem sabe, quando nos tivermos conhecido um pouco melhor. Foi interrompido pelo criado chamando para jantar, e as raparigas sorriram entre si. Não eram elas os únicos objetos da admiração do Sr. Collins. A sala de entrada, a casa de jantar e toda a sua mobília foram cuidadosamente examinados e elogiadas. E todo o seu elogio teria agradavelmente impressionado a Sra. Bennet, não fora a mortificante suposição de que ele olhava à sua volta como o futuro proprietário. Também o jantar, por sua vez, foi muito gabado, e ele pediu que lhe dissessem a qual das suas encantadoras primas se devia a excelência de tal cozinhado. Aqui, porém, foi retificado pela senhora Bennet, que, com uma certa aspereza, o assegurou de que dispunham dos meios suficientes para garantirem um bom cozinheiro e que as suas filhas nada tinham a ver com a cozinha. Ele imediatamente lhe pediu perdão por ter incorrido no seu desagrado. Num tom de voz mais suave, ela declarou não estar de todo ofendida, mas ele continuou desculpando-se durante mais de um quarto de hora. Durante o jantar, o Sr. Bennet pouco ou nada disse. Porém, quando os criados se retiraram, ele decidiu
chegada à altura da conversa, um pouco com o seu hóspede e abordou um assunto que ele considerava do inteiro agrado do outro, fazendo-lhe observar a sorte que ele tinha parecido ter tido com a sua patrona. A consideração de Lady Catherine de Bourgh pelos seus desejos e o cuidado com seu conforto pareciam de fato notáveis. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido melhor. O Sr. Collins era eloquente nos seus elogios à tal senhora. O assunto revestiu-o de uma solenidade ainda maior e, com o seu ar mais importante, assegurou que nunca na sua vida testemunhara tal comportamento numa pessoa da alta sociedade, tal afabilidade e deferência como ele encontrara em Lady Catherine, que ela tinha tido um amável prazer de aprovar ambas as prédicas que a ele lhe fora dada a honra de realizar na sua presença, que já por 2 vezes ela o convidara para jantar em Rosings e que, ainda no sábado anterior, o mandara chamar para completar o número de parceiros na sua mesa de jogo, que Lady Catherine era considerada por muitos como senhora muito orgulhosa, mas que ele nela nada encontrara senão afabilidade, que ela sempre lhe dirigira a palavra com um outro cavalheiro qualquer, não opondo qualquer objeção a que ele se desse mais intimamente com as suas outras famílias da vizinhança, nem que ele ocasionalmente se ausentassem da paróquia por 1 semana ou 2, de visita a parentes seus, e que ela condescendera até em acolhê-lo, aconselhá-lo a casar logo que a oportunidade surgisse, desde o momento em que ele escolhesse com discrição, e que uma das vezes fora visitá-lo no seu humilde presbitério, onde aprovou todas as alterações que por ele introduzidas, e dignou-se a sugerir-lhe algumas, ela própria, umas prateleiras nos gabinetes ao cimo das escadas. Tudo o que nos conta é uma correção e delicadeza sem par, disse a Sra. Bennet. Estou certa de que se trata de uma mulher encantadora. É pena hoje em dia já não se encontrarem senhoras da alta tão boas pessoas como ela. Ela vive próximo do senhor? O jardim em que se situa a minha humilde habitação tem apenas uma azinhaga a separá-lo de Rosings Park, onde Sua Excelência reside. Pareceu-me ouvi-lo dizer que ela era viúva? Tem filhos? Apenas uma filha, a herdeira de Rosings e uma fabulosa fortuna. Ah! Exclamou a Sra. Bennet, abanando a cabeça. Trata-se então de uma privilegiada. É que gênero de rapariga é ela? É bonita? É uma jovem de um encanto externo. A própria Lady Catherine diz que, sob o ponto de vista da verdadeira beleza, a menina de Bourgh é de longe superior às mais belas do seu sexo, pois existem nela aquelas afeições que distinguem a jovem de nobre ascendência. É infelizmente de constituição débil, o que lhe tem impedido de alcançar nos vários campos aquele grau de perfeição que de outro modo teria atingido sem dificuldade de maior. Segundo me informou a senhora, que superintendeu a educação dela e que ela continua residindo. Não deixa, porém, de ser muito amável e, com frequência, se digna passar à minha humilde porta no seu pequeno faetoche puxado por garranos. Já foi apresentada à corte? Não me recordo de ter ouvido o seu nome. O seu estado de saúde precário impede-a, infelizmente, de permanecer na capital, e por esta razão, como textualmente o disse um dia Lady Catherine, a corte britânica se viu privada do seu mais belo adorno. Sua Excelência pareceu encantada com a ideia, e como pode calcular, é uma felicidade para mim oferecer em qualquer ocasião estes pequenos e delicados galanteios que encontram sempre o eco nas senhoras. Por mais de uma vez tenho dito a Lady Catherine que a sua encantadora filha
nasceu para a duquesa e que o título mais elevado, em vez de lhe conferir alguma importância, seria por ela sublimado. São essas pequenas coisas que agradam a Sua Excelência e o gênero de atenção que lhe reservo o direito de lhe prestar. Tem toda a razão, disse o Sr. Bennet, e bendiga sua sorte por possuir o dom de lisonjear com delicadeza. Diga-me, essas são amáveis atenções procedem do impulso do momento ou resultado de um estudo prévio? Elas são-me principalmente inspiradas pelo que se passa na altura e, embora por vezes me divirta a sugerir e arquitetar elegantes elogios suscetíveis de que se adaptarem a ocasiões vulgares, procedo sempre de modo a conferir-lhe um cariz tão natural quanto possível. As expectativas do Sr. Bennet foram plenamente satisfeitas, e seu primo mostrava-se tão absurdo quanto ele o esperava, e era um gozo profundo que ele o escutava, guardando simultaneamente uma expressão séria e compenetrada, e, com exceção de um olhar ou outro em direção de Elizabeth, não partilhando do seu prazer com ninguém. Chegada a hora do chá, contudo, a dose já fora mais do que suficiente, e o Sr. Bennet teve a satisfação de conduzir o seu hóspede de novo para a sala, e, terminado o chá, a satisfação de o convidar para ler um pouco para as senhoras. O Sr. Collins aceitou com prontidão, e um livro foi-lhe apresentado, porém mal olhou para ele, pois tudo indicava pertencer a uma biblioteca itinerante, recuou e, desculpando-se, disse não estar no seu hábito ler novelas. Kitty olhou espantada e Lydia soltou uma exclamação. Outros livros lhe foram apresentados e, após uma certa ponderação, escolheu os Sermões de Fordyce. Ao vê-lo abrir o livro, Lydia bocejou e ainda não tinha, numa solenidade monótona, lido 3 páginas, quando ela o interrompeu, dizendo: a mãe sabe que o tio Lucas tenciona despedir o Richard e que, se ele o fizer, o coronel Foster torná-lo-á ao seu serviço? Contou-me a tia no sábado. Tenciono ir amanhã a Meryton para saber mais pormenores e perguntar se o Sr. Dennis já voltou da capital. Lydia foi mandada calar pelas suas 2 irmãs mais velhas, mas o Sr. Collins, muito ofendido, pôs o livro de parte e disse: é com frequência que tenho notado pouco interesse despertado nas jovens por livros de uma certa seriedade, embora escritos exclusivamente para o seu benefício. Isso espanta-me, confesso-o, pois de certo nada lhes oferecerá maiores vantagens do que a instrução. Mas não quero, com isso, continuar incomodando a minha jovem prima. Em seguida, voltando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se como seu adversário numa partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, fazendo-lhe notar que ele agira sensatamente ao deixar as raparigas entregues à sua frivolidade. A Sra. Bennet e as filhas pediram amavelmente desculpa pela interrupção de Lydia e prometeram-lhe não tornar a verificar tal incorreção, caso ele voltasse ao livro. Mas o Sr. Collins, após assegurá-las de que não guardaria rancor para com a prima e que nunca consideraria seu comportamento como uma afronta, sentou-se à outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para o gamão. Capítulo 15. O Sr. Collins não era exatamente o que poderá chamar um homem sensato, e essa deficiência da natureza pouco ou nada fora auxiliada quer pela educação como pela convivência social. Grande parte da sua vida passara sob a orientação de um pai letrado e avarento, e, embora tivesse frequentado uma universidade, conservara apenas os laços puramente necessários, sem que tivesse sabido cultivar qualquer conhecimento útil. A submissão em que seu pai o educou conferia-lhe originalmente grande humildade no trato, humildade essa que era agora poderosamente contrabalançada pela vaidade própria de um espírito fraco, que vive isolado pelos sentimentos resultantes de uma prosperidade prematura e inesperada. Um feliz acaso recomendara-o a Lady Catherine de Bourgh,
quanto aquela vaga em Hertford, e o respeito que ele tinha pela elevada posição social da senhora, assim como a sua veneração por ela como sua patrona, juntamente com uma muito boa opinião de si mesmo, da sua autoridade como clérigo e dos seus direitos como reitor, fazia dele uma mistura complexa de orgulho e sobreveniência, presunção e humildade. Presentemente, na posse de uma bela casa e de um rendimento mais que suficiente, ele decidira casar, e ao procurar a reconciliação com a família de Loughborough, tinha em vista uma esposa, pois tencionava fazer a escolha entre as jovens primas, caso elas se mostrassem tão bonitas e simpáticas como delas corria a fama. Era esse o seu plano, quando falava em dever-lhes uma reparação por lhes herdar os bens do pai, e um plano que ele considerava excelente, perfeitamente elegível e adaptável, além de mostrar à sua parte um desinteresse e uma generosidade sem limites. Ora, o seu plano não sofreu modificação ao vê-las. A bonita cara da menina Bennet corroborou desde logo seus intentos, além de vir ao encontro de suas noções mais estritas sobre os direitos de propriedade. E logo na primeira noite ela foi a eleita. A manhã seguinte, contudo, trouxe uma alteração, pois no quarto de hora de tête com a senhora Bennet, teve antes do pequeno almoço, após iniciar uma conversa sobre o seu presbitério e naturalmente conduzi-la à revelação das suas aspirações de encontrar para ele uma anfitriã em Loughborough, a mãe das raparigas, entre afáveis sorrisos e encorajamentos vagos, pô-lo de sobreaviso quanto àquela mesma Jane em que ele se fixara. Que, quanto às suas filhas mais novas, ela não poderia tomar sobre si a responsabilidade de afirmá-lo, não poderia oferecer-lhe uma resposta segura, embora até a data não soubesse de nenhuma predisposição neste sentido, mas que, quanto à filha mais velha, ela via-se forçada a mencioná-lo, sentia mesmo como o seu dever dá-lo a entender o fato de que estava praticamente comprometida com outrem. O Sr. Collins tinha apenas de mudar de Jane para Elizabeth, e depressa o fez. Fê-lo enquanto a Sra. Bennet dava um jeito na lareira. Elizabeth, a seguir de Jane, tanto pela idade como em beleza, sucedia-lhe naturalmente. A Sra. Bennet guardou a insinuação como um tesouro e, encantada, confiava em que em breve teria 2 filhas casadas. Quanto ao homem de quem na véspera não podia ouvir falar, tinha-o agora em grande estima e consideração. A intenção de Lídia de visitar Meryton não fora esquecida, e as irmãs, com exceção de Mary, concordaram em ir também. O Sr. Collins, a pedido do Sr. Bennet, servia-lhes de companhia, pois este estava ansioso por se ver livre dele e ter a biblioteca à sua inteira disposição, o que não conseguira desde o pequeno almoço, uma vez que o primo para aí o seguira e aí se preparava para ficar, teoricamente ocupado com um dos seus maiores volumes da coleção, mas na prática interpelando-o vez sem conta a propósito da sua casa e do jardim de Hunsford. Tal procedimento punha o Sr. Bennet fora de si. Na sua biblioteca tinha ele sempre garantidos o sossego e a tranquilidade, e, embora preparado como o confiou a Elizabeth, a enfrentar o disparate e a presunção em todos, outra divisão da casa, habituara-se a encontrar ali o seu refúgio. Daí a sua pronta delicadeza em convidar o Sr. Collins a juntar-se às filhas no seu passeio. Quanto ao Sr. Collins, que em boa verdade se adequava mais a uma caminhada que a grandes leituras, mostrou enorme satisfação em fechar o seu volumoso livro e partir. Mantendo ele, no estilo pomposo em que lhe era peculiar, uma conversa destituída de todo o interesse, na qual as suas primas, por mera delicadeza, colaboravam, chegaram finalmente a Meryton. Uma vez aí, as mais novas deixaram de lhe prestar qualquer atenção. Os olhos delas imediatamente se puseram a percorrer a rua, em busca de oficiais,
e nada os faria desviar, a não ser um chapéu verdadeiramente bonito, uma musselina que constituísse novidade alguma mostra. Porém, a atenção de todas elas em breve se prendeu num jovem de estupendo aspecto e que elas nunca tinham visto antes, caminhando com um oficial no outro lado da rua. O oficial era o próprio Sr. Denny, sobre cujo regresso de Londres Lídia viera informar-se, e que lhes fez uma vênia ao lhes vê-las passar. Agradavelmente impressionadas com o aspecto do desconhecido, deitaram-se a adivinhar de quem se trataria. Kit e Lídia, decididas, se possível, a descobri-lo, fingindo dirigir-se à loja em frente, atravessaram a rua e alcançaram o passeio oposto, exatamente na altura em que os dois cavaleiros, que tinham voltado para trás, chegavam ao mesmo local. O Sr. Denny imediatamente meteu conversa e pediu-lhes licença para lhes apresentar o seu amigo, Sr. Wickham, que com ele regressara na véspera da capital e sobre o qual tinha a alegria de participar, que aceitara um cargo no seu regimento. Era o cúmulo, pois ao jovem só lhe faltava o uniforme para se tornar verdadeiramente irresistível. A sua aparência era toda em seu favor. De inegável beleza, os traços eram delicados, a figura garbosa e as maneiras extremamente agradáveis. Após ter sido apresentado, iniciou uma conversa pronta e fácil, que além de perfeitamente correta, era natural. E ainda se encontravam todos conversando agradavelmente quando o barulho de cavalos lhes chamou a atenção para Bingley e Darcy, que nas suas montadas desciam a rua. Ao reconhecerem as senhoras do grupo, os dois cavaleiros imediatamente se dirigiram para elas e cumprimentaram-nas segundo as formas usuais. Billing era quem principalmente falava, e a menina Bennet ao seu principal objeto. Iam precisamente, dizia-lhe ele, a caminho de Longbourn para indagarem sobre ela. O Sr. Darcy corroborou a frase do amigo com uma vênia, e estava tentando não fixar os olhos em Elizabeth, quando aqueles subitamente se detiveram no desconhecido. E Elizabeth, surpreendendo as expressões de ambos, ao encararem um com o outro, ficou pasmada com o efeito de tal encontro. Ambos mudaram de cor, um empalideceu e o outro corou. O Sr. Wickham, passado alguns instantes, levou a mão ao chapéu, cumprimento esse e a que o Sr. Darcy mal se dignou retribuir. Que quereria dizer aquilo? Era impossível adivinhá-lo, mas impossível também não desejar sabê-lo. Pouco depois, o Sr. Billy se pareceu, contudo, ter notado o que se passara, fez as despedidas e afastou-se com o amigo. O Sr. Denny e o Sr. Wickham acompanharam o grupo até a porta do Sr. Phillips, e aí fizeram suas vênias, apesar da insistência de Lídia, para que entrassem, e apesar de a própria Sra. Phillips, assomando em grande alarido a uma das janelas da sala, secundar o convite. A Sra. Phillips tinha sempre grande alegria em ver as sobrinhas. As duas mais velhas, porém, graças à sua ausência recente, recebeu-os com um calor especial e estava exatamente exprimindo-lhe a sua enorme surpresa pelo seu súbito regresso à casa, no qual, visto não ter tido a carruagem do pai que as fora buscar, ela nada teria sabido, se acaso não tivesse encontrado o moço de fretes do Sr. Jones, que lhe disse não terem de enviar mais medicamentos para Nenderfield, pois, visto as meninas Bennet já lá não se encontrarem, quando na sua atenção e delicadeza foram reclamadas pela pessoa do Sr. Collins, que Jane lhe apresentara. Ela acolheu ao seu melhor bom tom e que ele retribuiu mais exagerado ainda, desculpando-se pela intrusão, sem que nenhum conhecimento prévio se tivesse verificado entre eles, mas que ele esperava poder justificar pelo seu parentesco com as jovens senhoras que ele acompanhava. A Sra. Phillips ficou extasiada perante tal excesso de boa educação, mas a sua contemplação daquele desconhecido
Em breve foi interrompida pelas exclamações e perguntas acerca do outro, sobre o qual, contudo, ela nada contou que as sobrinhas já não soubessem, apenas que o Sr. Denny o trouxera de Londres e que ele iria desempenhar o cargo de tenente no destacamento. Disse ainda tê-lo estado a observar aquela última hora, enquanto ele por ali passeava, ocupação essa que Kit e Lydia teriam de bom grado continuado, caso o Sr. Wickham, o novo, surgiu-se, mas infelizmente ninguém mais passou aquelas janelas para além de alguns oficiais, que, comparados com o recém-chegado, não passavam agora de indivíduos desagradáveis e sensaborões. Alguns deles jantariam com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu-lhes convencer o marido a visitar o Sr. Wickham e convidá-lo também, caso a família de Longbourn acedesse a reunir-se-lhes logo após. Todos concordaram, e a Sra. Phillips salientou que teriam, entre outros, o sempre divertido e barulhento jogo da loteria, seguido de uma ceia leve e reconfortante. A expectativa de tais prazeres encheu o grupo de regozijo, que se separou numa boa disposição mútua. O Sr. Collins, ao abandonar a sala, mais uma vez se desfez em desculpas e, com infatigável delicadeza, foi asseverado da sua desnecessidade absoluta. No caminho para casa, Elizabeth contou a Jane o que ela surpreendera entre os dois cavalheiros. E embora a reação mais natural de Jane fosse defender um ou outro, ou ambos, caso algum deles parecesse em falta, também não encontrou explicação para tal comportamento. Uma vez regressados, o Sr. Collins fez as delícias da Sra. Bennet ao exprimir-lhe a sua admiração pela delicadeza e maneiras da Sra. Phillips. Afirmava ele terminantemente que, com a exceção de Lady Catherine e de sua filha, nunca lhe fora dado deparar com mulher mais elegante, pois ela não só recebera com a maior cortesia, como também o incluíra formalmente no seu convite para o dia seguinte, e que bem que nunca ela o tivesse visto antes. Era, por conseguinte, levado a supor que tal atitude se pudesse, em parte, atribuir ao seu parentesco com a família, mas que, apesar disso, nunca em toda a sua vida recebera tais provas de atenção.